Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, começa agora o Pauta Pública número 34 e eu, Andréa Dipp, mais uma vez estou aqui com Clarissa Levi, que hoje, além de ser minha parceira de microfones, é também uma convidada ilustre, digamos. É que nesse episódio a gente vai falar sobre uma reportagem que foi apurada por ela e que é tão importante, tem tantas camadas que a gente não poderia deixar passar batido aqui no nosso programa, né, Clary? Oi, Dipp. Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre como foi apurar essa história que repercutiu tanto. Vamos fazer umas reflexões e trazer, inclusive, uns conteúdos extras que a gente não colocou na matéria original, que a gente vai mostrar aqui no podcast com exclusividade. Mas, enfim, esse papo tem um outro atrativo especial para os ouvintes do Pauta Pública, não é, Dipp? Se preparem, ouvintes, porque ele sai do pauta, mas o pauta não sai dele. Hoje quem vem conversar aqui com a gente é o Thiago Domenici, que para quem tá chegando agora, apresentou o Pauta Pública comigo na primeira temporada. E foi ele quem editou a matéria da qual a gente vai falar hoje. E no quadro A Boa do Pauta, Ricardo Terto traz as dicas culturais que a gente escolheu e que tem de alguma forma a ver com esse episódio. Mas não é porque ele é da casa que a gente vai deixar ele esperando, né, Thiago Domenici? Bem-vindo de volta ao Pauta Pública. Oi, gente. Felicidade voltar. Quando a repórter dá o furo e ao mesmo tempo é apresentadora do Pauta Pública, aí tem que achar a solução, é chamar o editor para dar uma força aqui na conversa, né? Então estamos aí, feliz de estar aqui com vocês, com o Terto novamente. E bora para esse papo aí sobre o iFood. É isso aí. É que a gente vai achar qualquer desculpa para te chamar de volta, né, Thiago? Qualquer coisa a gente vai estar te chamando aí, então você já se prepara. Bom, vamos começar do começo, então, né? A primeira pergunta para quem lê essa matéria incrível é da onde ela surgiu, né? Eu acho que a gente pode começar um pouco por aí, se vocês quiserem contar como a pauta surgiu, como ela chegou e há quanto tempo, né? Quanto tempo vocês ficaram fazendo, enfim, acho que pode ser um bom começo. Então, a pauta surgiu, na verdade, de um meme. Eu estava refletindo sobre o processo da apuração outro dia para escrever a newsletter dos aliados. E aí eu fui percebendo que, na verdade, a pauta tinha surgido de uma pessoa que tinha vindo me mostrar alguns memes, né? Alguns memes da página que depois a gente descobriu que é a Garfo na Caveira, que eram memes, assim, supostamente muito engraçados e curiosos, que brincavam com a rotina dos entregadores. Então, eu falo que a pauta surgiu com um meme porque a primeira coisa que uma pessoa me mostrou na hora de fazer a denúncia foi: olha só isso aqui, olha essa imagem aqui. E era uma imagem de um entregador, tudo coberto de lama, assim, da cabeça aos pés, com uma mochilinha de entrega vermelha, assim, como quem acabou de passar por uma enchente, né? E aí a legenda desse meme, numa publicação do Facebook, era: o importante é chegar. E aí a pessoa veio me mostrar isso do tipo: cara, tá vendo esse meme aqui? Pode parecer engraçado e tal, mas não sei, tô vindo te mostrar isso aqui porque esse meme foi publicado, foi criado por uma agência de publicidade. A pessoa falou que tinha trabalhado nessa agência de publicidade e que esse meme teria sido criado numa campanha contratada pelo iFood. E aí eu olhei aquilo e fiquei: cara, como assim? Tipo, o que é isso? E aí a pessoa falou, né, que achava que tinha mais coisa além de meme, e me passou essa página, falou: dá uma olhada aí nessa página Garfo na Caveira. Aí eu fiquei olhando a página e tinham vários tipos de memes. Alguns mostravam os entregadores, outros não, tinham vários memes assim, que brincavam com a coisa dos cachorros que correm atrás das motos e mordem a canela dos motoqueiros e tal. E de repente tinha uns memes assim que falavam sobre o trabalho, do tipo assim: será que esse cara vai me levar para jantar hoje? Era um outro meme. Aí o motoqueiro ia lá e bloqueava essa pessoa que perguntava isso. Então, era uma coisa meio curiosa, assim, porque pareciam imagens piadas, uma ou outra defendia essa ideia como uma coisa muito boa, né? Você trabalhar sem parar e bloquear aquela pessoa que te chama para jantar, porque é dia de entrega.
tinha essa página no Facebook, eu lembro que eu fui falar com o Thiago, e aí eu falei, Thiago, você tem um tempinho para conversar? Eu recebi uma denúncia aqui de que o iFood estaria criando uma página de memes, olha só, achei muito curioso, porque, enfim, parece ser uma tentativa de criar uma cultura positiva e uma coisa de bom humor com a rotina de entrega, uma pessoa totalmente lameada, saindo de uma enchente com uma bag do iFood, ou uma bag vermelha, né? E a rir daquilo, parecia que era uma coisa aceitável e tudo bem. E aí eu lembro que o Thiago falou assim, parece que eles estão querendo criar uma cultura, né, com isso, alguma coisa assim. O Thiago até vai saber melhor o que ele falou. E aí ele botou fé na pauta. E aí eu falei, bom, então tá, vamos aí. Acho que até, Thiago, vou aproveitar esse gancho para te perguntar também, que é uma coisa que eu acho que sempre perguntam pra gente, principalmente estudantes de jornalismo, né? Que é quando o editor entende que uma pauta vale, né? Então, pegando esse gancho aí do que a Clary diz, né? De que ela chega para você com uma ideia de pauta e te fala, não sei se vale, se não vale. Acho que você pode contar um pouco como foi, mas também, se você puder falar um pouco sobre isso, né? Sobre como um editor sabe se a pauta vale mesmo, a apuração, ou em que ponto ele sabe se vale mesmo, ou se derruba, enfim. Eu lembro que quando a Clary trouxe as informações iniciais, né? A gente sempre tem uma cultura aqui na pública agora que a gente voltou a presencial, principalmente, isso facilita muito, né, a troca de ideias. A gente ficou conversando em cima do assunto, né? E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela era se a fonte, né, que a gente chama de 00, digamos assim, se era uma fonte confiável, se tinha mais informações que pudesse passar, e se essa página de memes era uma página que tinha autoria do iFood, né? Isso a gente, logo de cara, reparou que não, né? Se não me engano, a fonte também tinha dito que não. Isso fez acender aquele alerta, né? Opa, então se não tem autoria, alguma coisa muito errada está acontecendo, né? E a Clary, ela já veio com algumas informações além da página do meme. E essa primeira conversa, na verdade, foi só o pontapé inicial. Eu apostei na pauta porque, nitidamente, o repórter já trouxe ali alguma coisa substancial, não era um chute, né? E já tinha um caminho a percorrer de investigar que, se a gente tivesse mais fontes falando, se a gente conseguisse documentação, que foi o que aconteceu, a gente conseguiria colocar essa pauta, como no jargão, né, de pé, né, deixar ela forte o suficiente para ser publicada, né, e que foi o que acabou acontecendo. Mas acontece também muito, né, como você perguntou, de pauta que também não vira, né, que a gente não consegue deixar de pé, apesar da denúncia ser forte, ainda mais envolvendo empresas, né. É uma reflexão até que a gente faz de que a imprensa brasileira, no geral, tem muita dificuldade de fazer investigação sobre empresas. Se investiga muito o governo, né, muito poder público, mas as empresas, por N motivos que a gente pode até debater aqui, acaba tendo uma marra maior na cobertura, na investigação. Uma coisa que é muito básica para a gente não tem rabo preso, né, não tem pauta proibida na agência pública, então não interessa quem, não interessa onde, se é empresa, se é governo, se tiver uma violação, a gente vai atrás. Então, acho que esse caso do iFood reflete muito o papel e a relevância da agência pública nesse cenário do jornalismo investigativo, né? Do jornalismo brasileiro, ou como alguns gostam de falar, jornalismo profissional. Boa. E, Clary, essa foi uma matéria, enfim, né, bastante delicada aí por vários motivos e imagino que tenha exigido um super cuidado aí com as fontes, né, que é até uma coisa que você fala também na news. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Então, porque tem isso, né, na matéria a gente expõe uma atividade online, né, feita por essas campanhas de publicidade, mas atrás daqueles posts, atrás daquela atividade online, tinham pessoas, né, e pessoas que trabalharam nas campanhas e que foram cruciais para que a gente conseguisse mostrar o que a gente mostrou, né. Apesar de grande parte dessa campanha que a gente revelou de propaganda do iFood ter sido online, tinha gente trabalhando nisso, escrevendo esses posts,
e organizando as publicações e aprovando, e sem ouvir pessoas que participaram desse processo, que acompanharam, que observaram esse processo, seria quase que impossível entender exatamente como que a coisa se dava, né? Então, em determinado momento da apuração, a gente acessou vários documentos, né? Fontes passaram para a gente documentos e eram muito interessantes os documentos porque eles mostravam uma dimensão da coisa no sentido de, esse é o cronograma da postagem. Então, no dia tal, vai sair tal coisa no Facebook nessa página, vai sair outra coisa na outra página. E aí a gente tinha o cronograma e tinha a página no Facebook com a coisa postada. Então, isso era bem interessante, porque a gente conseguia fazer uma checagem. Mas só com esse tipo de coisa não dava para entender exatamente como é que funcionava, né? Então, na reportagem, durante o processo de apuração aí, que foi bem longo, de mais de 5 meses, a gente foi buscando conversar com as pessoas. E aí, conversar com pessoas que foram envolvidas nesse trabalho é, desde o início, muito delicado. Enfim, o trabalho é o ganha-pão das pessoas, né? E à medida que a gente se aprofundava no material, a gente entendia que tinham coisas, se não ilegais, bem estranhas e questionáveis ali. Então, é muito delicado pedir, né, para alguém contar uma coisa que pode comprometer a pessoa, ou descobrir quem são as pessoas que conversariam. Então, desde o início, assim, a gente tomou muito cuidado com como tentar ouvir pessoas que pudessem falar com a gente, mas também sempre se preocupando se, de repente, o jogo não poderia virar se soubessem que a gente estava atrás dessa história. Então, as fontes que nos deram entrevista, ou só as fontes que passaram material, ou as fontes que explicaram uma parte da história, que era a parte que conheciam, outras fontes que explicaram outras partes da história, foram essenciais, porque não daria para a gente fazer um nexo, realmente entender as coisas e verificar as coisas, se, por exemplo, a gente só tivesse acessado uma parte da história, uma parte dos documentos, assim. Então, em determinado momento, a gente conseguiu ir acumulando materiais e aí ir checando, né, com outras pessoas. Então, uma pessoa falava, a gente planejava o post dessa forma. E aí dava para checar com outra pessoa, que não sabia que eu tinha conversado com outra pessoa. Como é que se planejava um post? E aí vinha uma outra pessoa e falava, desce dessa forma. Aí você fala, putz, espera aí, então deve ser dessa forma mesmo. Aí, soma-se a isso algum documento. Aí depois eu fui conversar com uma especialista para perguntar para ela, esse termo aqui, propaganda lado B, existe? A pessoa me fala, existe, é isso. Falando a mesma coisa que uma outra fonte que tinha acompanhado o projeto havia dito. E aí, volto a dizer uma coisa que eu já disse, que as fontes foram muito corajosas, muito corajosas. Eu vi bastante gente falando no Twitter assim, esses publicitários, que coisa horrível que eles fizeram e tal, mas na verdade teve muito publicitário que denunciou, né? E teve gente que teve coragem de ir lá e falar, opa, fiz isso, ou não fiz isso, ou acompanhei aquilo, mas olha só, queria te passar informações. E essas pessoas foram responsáveis por a gente conseguir o material que a gente tem hoje, assim, né? Tem uma coisa que me chama muita atenção, a matéria inteira chama atenção, ela tá incrível de fato, e tá muito bem escrita, muito bem editada, parabéns mesmo pra vocês. Mas uma coisa que me chama muita atenção, a história do monitoramento, né? Que então, como você cria uma linguagem que você, na verdade, supõe que é a linguagem que eles usam, né? Que os motoqueiros usam, eles, do jeito que eles falam, assim. Então, eles monitoram grupos, monitoram pessoas nas redes sociais para meio que criar, a partir disso, uma linguagem que eles acham que é a linguagem usada, que, na verdade, assim, eu lendo, me pareceu, de fato, depois até tem uma troca de mensagens entre eles que fala, né? Nossa, não tá meio forçado isso, assim? Porque, de fato, sou artificial, né? Assim, alguma coisa ali, você lê e fala, não tá... Tem alguma coisa esquisita, né? Tem alguma coisa falsa, assim. Então, acho que isso é uma coisa que chama muita atenção. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, assim, sobre essa coisa do uso do monitoramento, né, nas redes sociais para criar essa linguagem, e o quanto essa linguagem também, enfim, se ela de fato colou ou não. Eu acho que tem um elemento aí dessa apuração toda, que eu acho que precisa deixar registrado, assim, que todos os documentos que a gente coloca na reportagem, sejam os prints, sejam os vídeos, né,
sejam as próprias páginas, né, do Facebook, do Não Breca Meu Trampo, também os perfis falsos do Twitter, né, que a gente coloca ali também na reportagem. Eu acho que tudo aquilo ali, todo esse conjunto, e a reportagem eu acho que tem esse mérito de consolidar toda essa situação, remete a um fato que para mim é muito grave, que é primeiro a falta de ética, né, de quem fez. E a coisa da linguagem que você pergunta, é tão patético o jeito como eles fazem a coisa. Eu acho que tem uma questão de classe, eu acho que tem uma questão cultural, eu acho que tem vários pontos nessa situação da fala que demonstram um preconceito, né? Um preconceito arraigado ali nesse pessoal que escreveu essas mensagens. E um preconceito com tática, né? Eu acho muito absurdo, por exemplo, um dos comentários, né, que o funcionário C, como a gente coloca ali, porque a gente acabou ocultando o nome das pessoas, porque o nosso foco era mostrar que isso estava a serviço do iFood, então a gente não quis individualizar em pessoas, né? Mas é aquela fala que o sujeito diz assim, mas aí, independente da manifestação fraca, temos 2 regrinhas de ouro da tática de confronto que a gente pode usar sem moderação. Se a gente batucar com força um ponto negativo, ele será reconhecido pelo lado contrário. Segundo ponto, escolha o alvo, congele, personalize, polarize. Aí vocês decidem se valem ou não. Eu acho que vale. Então, assim, isso para mim é tão substancial de todo esse contexto que a gente traz na reportagem. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, sabiam, não dá para dizer que era uma coisa amando de alguém só. Tem a ética individual de cada um para fazer isso, né, que precisa ser colocada na mesa, né, precisa ser discutida. Agora é isso, é patético, eu acho patético e preconceituoso. Fiquei inconformado, né, como editor e como cidadão mesmo, fiquei conformado com a postura dessas pessoas. Como é que consegue dormir tranquilamente à noite depois de fazer o que fez, né? Sobre isso, assim, eu queria acrescentar uma coisa que é realmente... É isso, né? É muito maluco você imaginar que tem ali um redator, uma redatora, com uma meta de posts por dia, ou de comentários que tem que fazer nas redes sociais por dia, passando por um motoqueiro escrevendo isso de um MacBook num escritório da Vila Olímpia, em São Paulo. Porque é esse o contexto, assim. Mas eu queria acrescentar uma outra coisa à sua pergunta, Deep. E aí eu já aproveito para acrescentar o que o Ti falou, porque ele falou grande parte das coisas que eu também concordo, assim. Mas é que para além de ser patético, eu acho que tem uma coisa nisso que, em certa medida, é efetivo. A mim me choca eles terem criado uma página de memes do zero e essa página ter 49 mil pessoas seguindo e engajando. E eu passei muito tempo observando o engajamento dessas páginas. Então, em determinado momento, dava para ver que ninguém engajava, ou pouca gente engajava. Ou quem comentava eram ali uns perfis também falsos no Facebook, porque aí é isso, assim, está linkado na matéria. Para quem quiser abrir os perfis, alguns foram alterados, outros não, mas eles não eram perfis, assim, super caprichados, que davam muita dúvida de se eram fakes ou não. Se você aí na sua casa abrir a página Garfo na Caveira e for nos posts antigos, você vai ver que tem sempre um Henrique Alcântara, um Lucas Menezes e um outro cara com uma foto que era um motocão sincerão, comentando todos os posts. Tipo, essas pessoas estavam engajando ali todos os posts. Então você consegue ver que é um comportamento estranho. Mas, em certo momento, não são só essas pessoas que estão engajando. Tem outras pessoas. E aí acho que tem pessoas reais. E chegou em bastante gente a página. Então eu acho que muito bizarro a gente imaginar isso, mas em certa medida é um pouco efetivo o trabalho que essas agências fazem, no sentido de que elas conseguem captar um pouco da realidade e chegar às pessoas. Às vezes a gente via uns posts postados por esses perfis fakes com um monte de erros de português num nível assim ridículo, que você olha e você fala assim, meu, cara, as pessoas não escrevem assim. Mas em outro momento tinha um post falando assim, quem será que está financiando essa greve? Esses caras aí devem estar recebendo por fora. E esse, por exemplo, já seria um post que poderia gerar uma confusão ali, que poderia atingir as pessoas. Então eu acho que não dá também para a gente menosprezar a inteligência digital desse monitoramento, assim. Acho que, de alguma forma, esse monitoramento digital levou as agências para um caminho que não foi tão de insucesso, porque as páginas, né, atingiram ali, não sei quais eram as metas, mas atingiu
de forma orgânica algumas pessoas, assim. Eu acho que também é simbólico disso, desse momento que a gente vive, político, inclusive, né, assim. O quanto esse monitoramento está sendo usado já há alguns anos para eleger as pessoas, né, também, assim. Então, ele é obviamente efetivo, por mais que seja patético. Acho que uma coisa não exclui a outra. Acho que é patético e efetivo, né? Acho que assim elegemos o presidente do Brasil, no caso. O que eu quero dizer com patético é isso, né? Patético a forma como eles tentam reproduzir uma suposta fala de um motoca, como eles colocam, né? Agora, isso não tira a gravidade criminosa, eu diria, do que eles estão fazendo. O que a gente sabe é que isso é um expediente relativamente comum em campanhas políticas, né? Não à toa as pessoas que estão envolvidas ali nas duas agências nas quais a gente cita, que é a Benjamin Comunicação e a SQI, fazem trabalhos e fizeram trabalhos para políticos conhecidos no Brasil, né? Acho que uma coisa a se comentar, que eu gostaria que vocês comentassem, é sobre a repercussão na mídia, que é sempre muito curioso, né, de ver, assim, como a mídia lida com esses assuntos, a grande imprensa lida com esses assuntos, mas também a repercussão entre os entregadores, a repercussão entre os publicitários, e claro, né, assim, o que veio disso, porque eu sei também que já veio coisa a partir daí, investigações e tal. Então, queria que vocês comentassem um pouco essa repercussão aí nessas diferentes esferas. Acho que talvez uma das coisas que mais chamou a minha atenção e fez nosso trabalho aqui na Pública fazer sentido é que a repercussão entre os entregadores, até onde a gente conseguiu analisar, foi grande. Poxa, isso faz o nosso trabalho fazer muito sentido, porque a gente conseguiu chegar nas pessoas que acho que mais precisavam ler aquilo, né? Talvez justamente porque tinha muita gente que tinha se passado por entregadores, os entregadores verdadeiros, de certa forma, se engajaram, assim, na matéria. Conversando, assim, com entregadores, com fontes, com pessoas, assim, que também já deram entrevistas para outras reportagens que a gente fez na Pública. Muita gente comentou que a matéria tinha chegado de forma orgânica, e aí sem impulsionamento e sem perfil fake. E sobre a repercussão junto aos publicitários, assim, eu conversei com algumas pessoas, com colegas, amigos, e é bem interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, eu sabia que isso acontecia desse jeito sujo na política, mas não imaginava. As pessoas, acho que houve um certo grau, pelo menos as pessoas que chegaram até mim, de choque disso acontecer no universo de marcas, né? Essas práticas são práticas pontuais, sujas, mas que a gente sabe que acontecem em eleição. Mas nunca vi isso acontecendo com marcas. O que chegou bastante pra gente foi esse choque, assim. O iFood, no caso, mandou, quando a gente procurou, né, o outro lado, como a gente chama de jornalismo, todos mandaram suas ponderações ali, que acabam, para quem leu a matéria com atenção, acabam reforçando a nossa própria apuração, porque o iFood, por exemplo, confirma que tinha a Benjamin como agência contratada, mas que não mantinha relação ou nunca teve relação comercial com a SQI. A SQI, por outro lado, diz que mantinha uma relação com a Benjamin. Então, a nossa apuração, pelo outro lado, se confirma ali nas respostas deles. Depois que a matéria vem ao ar, tem um clima muito grande de indignação nas redes, tanto que o assunto, no dia da publicação, ficou nos Trend Topics por um tempo. Muita gente, de jornalistas a entregadores, a público em geral, que acompanha o nosso trabalho, se indignou com a história, né? Eu lembro, por exemplo, de postagens do Gregório do Vivier, indignado no Twitter, falando sobre a situação, né? Enfim, muita gente famosa, digamos assim, se posicionou ali ou compartilhando a reportagem. Vieram também muitas demonstrações de indignação de chargistas, né? Que acabaram publicando em jornais e nas redes charges sobre essa situação. Fiquei muito impressionado, de verdade, como o público sentiu que isso era uma denúncia muito grave que precisava ser repercutida. Do ponto de vista das movimentações, digamos, jurídicas, penais ou investigatórias em cima do que a gente publicou, a gente sabe também que estão acontecendo algumas coisas. A gente sabe, por exemplo, que o deputado Ivan Valente entrou com representação no Ministério Público do Trabalho. A gente sabe, notícias recentes também, o próprio Ministério Público do Trabalho também já está se movimentando para ver o que faz em cima dessa história.
A história repercutiu, por exemplo, na CPI dos aplicativos, que acontece aqui em São Paulo. O CONAR, né, que ele é o órgão regulador da publicidade no Brasil, também disse que vai abrir um processo de investigação. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo desde que a gente publicou a reportagem e a gente espera, obviamente, que essas questões não parem por aí, porque, de fato, é uma denúncia gravíssima que precisa ser apurada aí pelos órgãos competentes, né? O que a gente costuma falar aqui na pública e até em conversas nossas, né, Deep, eu, você já em outras reportagens, a Clary agora com o iFood, o jornalismo ele tem um limite, né? O jornalismo ele faz o papel até certo ponto. Depois de certo ponto, são os órgãos competentes aí do universo da nossa sociedade que precisam agir, né? E como vocês avaliam a repercussão da grande imprensa sobre esse caso? Esse é sempre um ótimo tópico a se tratar, porque vou puxar aqui um pouco. Meses atrás, a gente soltou também uma grande reportagem investigativa sobre o Samuel Klein, né? Que era o ex-dono das Casas Bahia, né? Aquelas denúncias que provavelmente vocês já encontraram por aí navegando na internet, que também não teve repercussão noticiosa. A pública ficou meio que sozinha falando sobre o assunto por muito tempo. E no caso do iFood agora, eu acho que tem um elemento aí que foi muito interessante, que eu acho que a pressão do público leitor, né, fez com que a imprensa entrasse na história de uma maneira muito tardia, mas entrou para repercutir o que aconteceu. Então, por exemplo, o jornal O Globo foi falar do assunto uma semana depois. O ombudsman da Folha de São Paulo escreveu sobre isso na sua última coluna, que de fato o jornal foi pressionado pelos leitores, que não trouxe o assunto. A mídia digital, digamos assim, o universo da internet, muita gente repercutiu tardiamente também, mas teve muita gente também que foi, principalmente jornalistas, que eu acho que tem muito esse elemento assim, o cara tá num veículo e às vezes o veículo não faz, mas ele individualmente nas suas redes pode tratar do tema, então eu vi muita gente fazer isso. Nas televisões, se alguém viu, me avise, porque eu não vi nada sair nas televisões. É um escândalo nacional, né? Eu ainda estou aqui pensando assim, o que precisa fazer, de certa maneira, para que certas notícias e reportagens ganhem repercussão nessas grandes televisões, né? Então, assim, fica aí a interrogação. Mas é isso, de um ponto de vista mais resumido, teve gente que repercutiu e teve gente que repercutiu tardiamente e tem gente que ainda está quietinho e não falou nada. Acho que tem uma outra coisa que chama muita atenção, né, na reportagem, que são os vídeos, né, que vocês trazem, assim, das reuniões entre os publicitários, assim. É uma coisa que quem não leu a matéria, quem não viu, vai ler e vai ver, assim, porque não tem como descrever aquilo, assim. Mas, de qualquer maneira, queria que você comentasse, Clarissa, um pouco sobre esses vídeos que vocês conseguiram também. Pois é, eu acho que eu me somo à sua dica de quem não leu a matéria pode começar pelos vídeos, porque eles sintetizam o que a gente conseguiu descobrir, assim. A gente teve acesso a registros de reuniões, e aí em uma dessas reuniões, os gestores das agências contratadas, esses gestores analisam o desempenho da página Não Breca Meu Trampo. Ali, depois de 1 ano de página, eles decidem desativar a página, dizem que a página já cumpriu uma missão e celebram que teriam matado o Galo, o entregador. Paulo Lima, teriam matado ele simbolicamente, enquanto uma liderança do movimento de luta por, enfim, melhores condições de trabalho e mais direitos para os entregadores. E nesses vídeos fica muito explícito qual era o modus operandi e qual era a meta, digamos assim, o horizonte. E em um dos outros vídeos também aparece uma discussão sobre... os publicitários estão ali discutindo o formato de publicação, se devem inovar em formato, não inovar em formato. E ali aparece a ideia de encomendar mais vídeos para supostos entregadores, para que esses vídeos fossem flagras da rua para dar mais credibilidade à página. Então, o que a gente consegue entender e comprovar a partir, por exemplo, desse vídeo que está na matéria, é que haviam entregadores ou pessoas
que eram contratadas pelas agências para fazerem vídeos, selfies, falando como entregadores, defendendo a narrativa. Então, além de um post na página, na rede social, além de um tweet ali escrevendo Nós Motoca, tinham pessoas que gravavam vídeos selfies, né? Os documentos e relatos indicam isso, defendendo ali a narrativa. Boa, galera. Eu vim aqui falar um pouco sobre os benefícios de você trabalhar por conta. Primeiro é o horário, né? Então, falando que o preço da gasolina estava alto. Se você for ver bem aí, ó, nós aí do ramo aí de motoboy, motofretista, estamos achando o preço da gasolina um absurdo. Ou que a culpa era do governo. Queria também falar sobre um pouco dos políticos aí, rapaziada. Muita gente aí vota, às vezes não vota consciente e tal. E muitos políticos estão querendo fazer umas leis aí para acabar tirando nós da rua. Ou então, falando só, bom dia família, vamos aí começar uma boa semana de trampos para todos nós. Salve, rapaziada, bom dia para nós aí, mais um dia aí se iniciando aí com fé em Deus, mais uma semana que se inicia. Bora para mais uns dias de trampo aí, certas motocas tá lá, ó. Então, um desses vídeos em que mostra essa discussão sobre formato me chama muita atenção, porque, de certa maneira, esse flagra, até se fala assim, vamos pedir para os meninos colocarem mais flagras do dia a dia, coisas que possam viralizar. Era justamente a fake news tentando ser real para ir alcançar mais gente. Um dos outros vídeos que é bastante importante para a gente, que a gente colocou na matéria, e aqui vale ressaltar, a gente colocou na matéria trechos que a gente achou que eram fundamentais para informações de interesse público, né? A gente acessou um material muito maior, mas a gente colocou ali o que a gente achava que era importante para o público ver. E também como comprovação. Então, em um dos trechos do vídeo, a gente tem ali a gestora de uma das agências explicando onde que ela se localiza no organograma. Então, ela explica um pouco sobre a relação dela com o iFood, a relação da empresa, da agência dela com o iFood, e fala, nós estamos aqui na políticas públicas. Como eu disse de novo, assim, explicita ali o que a gente revela. E acho que uma coisa que a gente precisa falar também, que não tocamos no assunto ainda, é a questão do infiltrado, né, da agência na manifestação dos entregadores, que é muito salutar, assim, porque o cara leva a faixa, o cara finge ser um entregador, o cara tenta mudar a pauta ali no local da manifestação, que era o estádio do Pacaembu. E é curioso que o infiltrado acaba levando a grande imprensa que fez a cobertura a noticiar o que eles queriam, que os entregadores também estavam pedindo vacinação e etc. Eu acho muito curioso que tem uma foto, por exemplo, numa dessas reportagens, que mostra justamente a faixa do infiltrado no fundo. Eles conseguem, de certa maneira, pautar a imprensa. Claro, a imprensa não sabia dessa falcatrua, mas acabam pautando a imprensa para o que eles queriam. Além do online, teve essa perna física de mandar alguém direto à manifestação para ver se conseguia ali trazer um elemento a favor deles, né? A favor do que essas agências tinham planejado. Uma coisa que me chamou muita atenção, e é, sei lá, de um escárnio assim, sem tamanho, é que eles chamavam os perfis falsos de redes de VIPs. Eu acho isso um escárnio, assim, é uma das coisas que mais me chocou, de fato. Tratar com essa naturalidade a criação de perfil falso e ainda trazer esse nome VIP, né? Enfim, acho que isso diz muito também sobre esse tema todo que a gente está trazendo aqui. Ótimo, muito, muito obrigada, foi um ótimo papo e parabéns, Clarissa, por essa matéria sensacional, incrível, e quem não leu, vá correndo ler e assistir os vídeos. Então é isso, muito, muito obrigada, Thiago, adoramos ter você aqui de volta. É sempre uma honra inenarrável estar aqui com a Andréa Dipp, com Clarissa, com o Terto, que está aqui do meu lado, assim, encerra, que já estourou o tempo. Então me chame que voltarei mais vezes. Beijos para todos os ouvintes. E no episódio 65 do podcast Rádio Escafandro, que é parceiro do Pauta Pública na Rádio Guarda-Chuva, o tema é a forma como nós educamos os nossos filhos. O que mudou nas últimas décadas, o que a ciência fala sobre o assunto, até que ponto educar bem as nossas crianças pode resultar não só em pessoas mais saudáveis, como em um mundo menos desigual.
Como sempre, o Tomás Chiaverini nos conduz por um mergulho cheio de reflexões relevantes. O episódio já está disponível em todos os tocadores. Chegou a hora da Boa do Pauta, em que a gente dá dicas culturais que de alguma forma têm a ver com o que você ouviu nesse episódio. Para se ler, bom, como foi o alvo principal da estratégia de desmobilização da campanha contratada pelo iFood, conforme apurou a reportagem da Pública, vale a pena ler também no nosso site a entrevista do Paulo Lima, conhecido como Galo, que é líder do movimento dos entregadores antifascistas, e também conhecer melhor as reivindicações do grupo e pensar se de repente não era mais fácil atender esses pedidos do que se meter em tudo isso aí que você ouviu nesse episódio. Para se ouvir, a dica de hoje é uma playlist. A vida do entregador é cheia de correria e esses dias eu achei no Spotify uma playlist chamada No Corre, que eu achei simplesmente sensacional. Ela é de hip hop e realmente coloca no grau pros corres do dia a dia, é uma ótima trilha. Para assistir, a dica é Gig, a uberização do trabalho, que está disponível na Globoplay. Produzido pela Repórter Brasil, o documentário de 2019 tem um nome autoexplicativo e explora como a gig economia promoveu um sistema de precarização do trabalho que meio que foi tomando conta de tudo. Outra parte interessante é que ele também aborda uma das linhas dessa história, que somos nós, consumidores. Afinal, é a gente que deu as mãos para esse tipo de sistema porque a gente queria a tal da comodidade. Tá na nossa conta também. Esse foi a Boa do Pauta do episódio número 34. E estamos chegando ao fim de mais um Pauta Pública, mas em 15 dias a gente está de volta. E como vocês puderam ouvir aqui no episódio de hoje, a Pública segue firme e forte, correndo atrás de histórias que muitas vezes outros lugares não querem investigar. Esse modelo só é possível com o apoio dos nossos aliados e aliadas. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, acesse aliados.apublica.org e veja lá as opções de apoio. E também, para não perder nenhum episódio, aproveita e se você ainda não fez isso, clica em seguir ou assinar nesse tocador aí que você está escutando. E se tiver opção, nos dê 5 estrelas também, para que essas conversas cheguem a muito mais pessoas. O velho boca a boca também ajuda, né, gente? E a gente se fala daqui a 15 dias. Um abraço e até lá. Até lá.